Então, olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso quarto dia da sétima semana acadêmica do curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia da Universidade Positivo. Eu sou Alexandre, secretário-geral do Centro Acadêmico, e vou ser o moderador da primeira palestra de hoje. Então, a gente começa daqui a pouco, só vou repassar alguns avisos para vocês. O certificado ele vai valer 20 horas para aqueles que cumprirem presença mínima de 75%. A gente vai liberar a lista de presença entre a segunda e a terceira palestra aqui no chat do Zoom. As perguntas vocês podem enviar no chat, tanto no público quanto no privado, e a gente vai responder elas no final de cada palestra. E quem quiser também, nesse momento final, pode sentir-se à vontade para ligar o microfone e fazer as perguntas. A gente também gostaria de solicitar que todos que tiverem possibilidade, liguem a câmera para a gente deixar o evento mais dinâmico. Bom, então, sem mais delongas, vamos para a nossa primeira palestra. Ela será ministrada pelo Igor Budioni, que atualmente é professor adjunto no Departamento de Química, Biotecnologia e Engenharia de Bioprocessos na Universidade Federal de São João del Rei, a UFSJ-CAP. É formado em bacharelado e licenciatura em Química, com ênfase tecnológica pela Universidade Federal de Viçosa, local onde fez a passagem direta para o doutorado na área de concentração físico-química. Realizou pós-doutorado júnior no Laboratório de Operações e Processos, o LUP, do Departamento de Tecnologias em Alimentos, na Universidade Federal de Viçosa, sendo bolsista do CNPq. Desenvolve pesquisa na área de nanotecnologia e termodinâmica, atuando principalmente em nanoestruturas e embalagens para preservação de frutos pós-colheita, nanoestruturas de proteínas do soro de leite e de conjugados proteicos para a obtenção de novos produtos, termodinâmica de interação dos nanotubos de carbono, argilas e óxidos, interação polímero-surfactante no sistema aquoso bifásico. Também é sócio fundador da startup Nanopack, Tecnologias e Embalagens. O título da palestra é Nanotecnologia e Indústria de Alimentos, e eu passo a palavra para você, Igor. Obrigado, pessoal. Uma boa tarde a todos. É sempre uma grande alegria poder compartilhar aí este mundo que tão inovador e tão impactante, tão entusiasmante que é a nanotecnologia, né? Eu basicamente, então todo mundo me ouvindo bem, né? Ok. Então é até um desafio muito grande falar desse tema em apenas uma hora, né? Haja vista que eu dou uma disciplina de nanotecnologia, então é um período falando só de nano e eu ainda não consigo abarcar tudo. Mas, de qualquer forma, é uma provocação, né, que eu faço em todos sobre a importância desse tema, sobre o impacto desse tema, não somente na indústria de alimentos, que vai ser o nosso foco aqui nesta palestra, mas em todas as indústrias, pois acredita-se que a nanotecnologia ela vai estar presente em todas as indústrias, tida aí como a quarta revolução industrial. Tamanha a importância e o impacto dela nos produtos industriais que nós vamos ver ao longo dos anos. Mas hoje nós vamos abordar basicamente, né, o impacto da nanotecnologia na indústria de alimentos. Agradeço demais o convite, porque é sempre uma alegria mesmo eu poder falar sobre nanotecnologia, principalmente na indústria de alimentos, viu? Então, a gente sabe que atualmente, né, o mercado nano em produtos alimentares vão girar em torno aí de US$ 1 bilhão, com um crescimento superior a 20 bilhões na próxima década, tendo uma taxa de crescimento de 11,6%, principalmente aí nos setores da embalagem, das bebidas e da nanoencapsulação, tá? Então, a nano, a gente verifica que ela vai gerar, em termos de economia, em termos de ganhos econômicos para os países, este percentual aí, sendo que já vem gerado, o Brasil ainda é um país que está em desenvolvimento na área, no investimento em nanotecnologia. Não quer dizer que nós não pesquisemos nanotecnologia. Muito pelo contrário, nós temos grandes pesquisadores nesta área da nanotecnologia, porém o investimento do governo brasileiro ainda é baixo quando comparado aí a países como o Japão, a países como os Estados Unidos, cujo investimento chega a ser aí 100 vezes maior do que o Brasil investe neste setor. Mas já existem aí no mercado, tá? Mais de 1.800 produtos
que são produzidos por mais de 600 empresas em 32 países, sendo que 6,5% destes produtos eles são voltados para o mercado de nanotecnologia na indústria de alimentos. Tá? E a gente ainda foca ainda mais essa produção, principalmente no setor de embalagens. Além disso, a gente sabe que por este órgão, né, da União Europeia, tá, que existem 213 registros de patente relacionados à aplicação de nanotecnologia em materiais em contato com alimentos, sendo que 153 estão voltados para aditivos alimentares, 51 como ingrediente de alimentos e 45 como suplemento alimentar. Então, a gente já inicia a nossa palestra tendo uma noção deste mercado, tendo uma noção da inserção da nanotecnologia, não somente no Brasil, mas como, por exemplo, no mundo. Mas para que a gente consiga entender a importância dessa inserção no mercado e nas nossas vidas, a gente precisa entender a definição de nanotecnologia. Ainda a nanotecnologia é considerada como uma tecnologia nova, né? Menos aí uns 50 anos, e que, portanto, algumas definições estão sendo consolidadas na literatura. Mas uma das definições que eu particularmente gosto muito é esta aí, do Comitê Internacional de Padronização, tá? Que nos coloca que a compreensão e o controle da matéria e processos em tamanho nanométrico, em geral, mas não exclusivamente, abaixo de 100 nanômetros, ou seja, a gente pode ter nanoestruturas maiores do que 100 nanômetros, sendo que esses 100 nanômetros é uma das suas dimensões no eixo X, Y, Z. Pode ser só o diâmetro, pode ser o comprimento, pode ser a altura, isso depende. O importante é que uma dessas dimensões esteja no tamanho nano, mas principalmente melhor ou mais importante do que o tamanho nanométrico é me trazer características novas, sejam elas físicas, químicas ou biológicas daquele material. E por que isso? Olha, para a gente nanoestruturar o material, a gente vai gastar energia. Então, você imagina se eu gasto energia para nanoestruturar o material e ele me apresenta as mesmas propriedades do que o material que não está nanoestruturado. Não faz sentido. Então, eu preciso, ao reduzir o tamanho ou ao estruturar o tamanho, porque eu posso reduzir o tamanho ou pegar átomos e organizá-lo de uma determinada forma que fique uma das suas dimensões, fique no tamanho nanométrico e me garanta uma propriedade diferenciada, tá? Não precisam ser todas, mas que seja ou física, ou química, ou biológica diferente. Então, isso tem que ficar muito claro na nossa mente. O mais importante, ela pode ter 600 nanômetros. Eu vou chamar de nanotecnologia se ela me trouxer uma propriedade diferente, ok? Então, a inserção da nanotecnologia ela vai permitir uma ampla aplicação, porque ela vai me trazer propriedades novas que são impossíveis de ser alcançadas com os materiais que nós temos nos dias de hoje, tá? Não nanoestruturados. Então, a gente consegue afetar a indústria substancialmente na área de alimentos, especificamente, né, hoje na palestra, podendo, então, ser aplicada essa nanotecnologia em toda a cadeia produtiva do alimento, porque ele vai me trazer, pode ser, às vezes, a mesma substância, mas se ela estiver nanoestruturada, ela vai me trazer propriedades diferentes, conforme alguns exemplos que eu vou trazer aqui. A gente verifica, então, essa pesquisa que foi feita na Web of Science, em que a gente digitou lá a palavra nanotecnologia, e observamos que ao longo destes 20 anos, a gente observa um aumento nas publicações científicas voltadas para a nanotecnologia. 2020, a gente compreende esta queda, né, em virtude da pandemia, mas 2021 é porque ainda ela está crescendo, tá ok? A gente ainda não concluiu 2021 para poder enxergar esses dados aí. Mas a gente verifica, então, que toda a ciência, todos os pesquisadores têm buscado inserir a nanotecnologia nas suas pesquisas, sendo que vai girar em torno aí
era uma perspectiva, né? Não encontrei algo mais atualizado, que até ano passado a gente geraria em torno aí de 20,4 bilhões de dólares no mercado de nanotecnologia na indústria como um todo. E no setor de alimentos especificamente, a gente observa que houve um aumento de 40% nas publicações e um aumento de 90% nos registros de patente envolvendo a nanotecnologia nas últimas 2 décadas, nos últimos 20 anos. Então, mais de 1.000 empresas agora, eles possuem um foco do seu P&D voltado aí para a nanotecnologia. Eu tive a oportunidade, inclusive, de já ter uma palestra com a Johnson Johnson, e a Johnson Johnson também colocou essa questão, de que no produto, na questão de farmacológica, principalmente, e de cosméticos, eles estão buscando a nanotecnologia como uma das soluções para muitos problemas que nós temos enfrentado, como, por exemplo, a resistência microbiana a antibióticos, em que as nanoestruturas com atividades antimicrobianas não promoveria a resistência bacteriana, o que então a gente diminuiria essas mortes ocasionadas, a seleção das bactérias e a morte ocasionada pelas superbactérias aí que a gente está vendo tanto aí nos dias de hoje. Mas então surge nesse contexto a palavra nanofood, e como nanofood a gente vai identificar que seria qualquer alimento que desde a sua produção lá na lavoura até a sua embalagem, ao chegar ao consumidor, se algum desses processos desta cadeia tiver sido utilizada alguma tecnologia nano, a gente vai chamar aquilo de nanofood. Então, pode ser um nanosanitizante, pode ser um nanofertilizante, que está lá na produção do fruto, da verdura, que foi utilizado, então a gente vai chamar aquele alimento de nanofood. Tá? Ou pode ser lá no consumidor em que foi feita uma embalagem daquele fruto que apresenta uma nanoestrutura para aumentar a vida útil, a vida de prateleira daquele fruto, e, portanto, também eu vou chamar aquele fruto, aquele alimento, de nanofood, ok? E o objetivo da nanotecnologia na indústria de alimentos é que a gente busque, então, melhorar a segurança do alimento, garantindo ao consumidor que aquele alimento está seguro de ser consumido, aumentar a nutrição daquele alimento. A gente vai ver, então, algumas pesquisas voltadas aliando ao alimento um fármaco que vai produzir, então, um benefício à saúde, além da nutrição, mas também de prevenção a alguma doença, assim como também melhorar o sabor e reduzir os custos da produção. Por isso que a nanotecnologia está sendo utilizada. Tá? Então, aqui a gente vai verificar que a nanotecnologia na indústria de alimentos, ela pode estar inserida no processo, sendo nesse processo otimizando a transferência de massa e de calor, fazendo alguma nanoreação mais engenheirada, trazendo a nanobiotecnologia na produção de alguns aditivos alimentares mais verdes, produzindo síntese molecular, e no produto ocasionando uma liberação controlada de uma determinada vitamina que, ao passar por um processo térmico na indústria de alimentos, pode ocasionar, se não estiver encapsulada, uma deterioração e, portanto, uma menor biodisponibilidade ao nosso organismo. Então, eu encapsulando essa vitamina na nanoestrutura, isso vai diminuir a degradação daquela vitamina, que pode ser fotossensível ou termossensível. Tá? Produzindo novas formulações que ocasionem uma melhora nas propriedades sensoriais daquele produto e, portanto, uma maior aceitação daquele alimento pelo consumidor, e também envolvido na embalagem, conforme a gente vai ver, que vai trazer a qualidade de segurança, vai trazer também a rastreabilidade, vai trazer a segurança para o consumidor e aumentar a vida útil também daquele fruto. Além disso, trabalhar na segurança dos alimentos, na biossegurança, trazendo os nanosensores, os nanotraços, que a gente vai ver alguns exemplos, e nos materiais, produzindo nanopartículas, nanoemulsões, nanocompostos, nanoestruturas materiais, que vão também ser incorporadas aí nas embalagens, trazendo novas embalagens que sejam biodegradáveis, que sejam verdes, mas que tragam a resistência mecânica desejada no setor de embalagens, como, por exemplo, as embalagens derivadas do petróleo, que a gente tão costumeiramente utiliza, mas que ainda causa um grande impacto ambiental. Um dos setores
que mais tem sido utilizado a nanotecnologia no setor de produtos lácteos, em que as proteínas do soro do leite estão sendo nanoestruturadas. Observem bem, a proteína do soro do leite, ela já é uma nanoestrutura, ok? Porque ela já está aí em torno aí de 4 a 6 nanômetros. Mas quando eu coloco nanoestruturada, é porque eu vou organizar aquelas moléculas, aquelas estruturas, e fazer um tubo, fazer um agregado maior, mas que vai estar aí em torno de 80, 100, 60 nanômetros, e que vai me trazer uma propriedade diferente daquela de quando a proteína não está nanoestruturada na sua forma nativa, ali entre 4 a 6 nanômetros. E pelo fato dessas proteínas do soro do leite trazerem muitos benefícios nutricionais ao organismo humano, e o nosso próprio organismo humano nanoestruturar muitas das nossas próprias proteínas, a gente considera que essas proteínas elas não apresentam nenhuma toxicidade ao organismo, ao meio ambiente, e, portanto, elas estão sendo muito focadas nos últimos estudos aí de nanotecnologia voltado para a indústria de alimentos. Ok? Além, somado a este fator de que o soro do leite é um produto da indústria de laticínios, sabendo aí que a cada 1 quilo de queijo que é produzido, são produzidos 9 quilos de soro de leite, que não consegue dar vazão ao mercado pelo seu sabor ainda um pouco mais adstringente. O que faz com que as indústrias, por exemplo, façam aqueles todinhos, né? Todinha é marca, né? Mas aqueles achocolatados que não são leite adicionado, mas sim soro do leite. Então, você coloca sabor para mascarar, mas que quando a gente faz esse mesmo achocolatado em casa com o leite, a gente percebe a diferença no sabor. Mas isso não dá vazão para a quantidade de soro do leite produzido. Então, a gente consegue reaproveitar este produto. Alguns colocam como coproduto, mas dentro da área, por ter tanto valor nutricional, a gente não fala que é um coproduto, mas sim um produto da indústria de laticínios, em que muitas empresas descartam, mas ou jogam, ou fazem ração ou alimentação de porcos. Mas ele tem um alto valor agregado e assim a gente conseguiria aproveitar esse soro do leite, fazendo uma nanoestrutura e reaplicando no processo. Ok? Então, as nanoestruturas de proteínas aparecem, então, como promissoras e potencialmente viáveis para a preparação de alimentos seguros para o consumo humano e fabricação de produtos de valor agregado, como a preparação de filmes comestíveis, produtos nutracêuticos. Esses produtos nutracêuticos é aquilo que eu falei, é um alimento adicionado aí de alguma molécula bioativa que vão me trazer benefícios fisiológicos de prevenção ou tratamento de alguma doença. Então, tem a parte nutritiva e tem a parte farmacêutica em um único alimento. Fórmulas alimentares infantis, desenvolvimento de novos tipos de embalagens, incluindo filmes protetores e formulações de cápsulas. Aqui alguns estudos na literatura colocando várias nanoestruturas de proteína, o whey protein, a beta-lactoglobulina, que também é uma proteína do soro do leite, a lactoferrina, qual que é o tamanho dela? Observem bem que, por exemplo, na whey protein é um gel que tem um tamanho aí de 136 nanômetros, ou seja, ele é acima de 100 nanômetros, mas como ele me traz propriedades diferentes, eu posso considerá-lo como nanoestrutura, né? E ele é muito utilizado aí na liberação controlada de compostos bioativos, trazendo também propriedades de gelificação e possibilitando, portanto, a produção de filmes comestíveis. Tá? Então, eu envolveria, por exemplo, uma fruta, essa fruta teria uma embalagem que teria uma barreira, aumentaria a vida útil daquela fruta, mas eu poderia, inclusive, comer este filme, porque ele é feito de proteína do soro do leite, eu ainda estaria ingerindo um alimento que tem aminoácidos, ok? E assim a gente segue para vários outros tipos de estudos com aplicações diferentes, trazendo micelas de caseína, caseinato de sódio, enfim, mas com diversas aplicações, muito voltado para essa área de liberação controlada de moléculas bioativas do nosso organismo e também voltado para o setor de embalagens, ok? Então, a nossa aluna de mestrado, ela desenvolveu um projeto voltado
para a produção de queijo tipo Minas Frescal, né? Eu sou mineiro, né? Estamos em Minas, então a gente utilizou esse queijo aí, que ele é mais tranquilo de ser obtido, com menor quantidade de processos, cujo objetivo era reduzir o teor de sódio suplementado aí com as nanoproteínas de beta-lactoglobulina encapsulada com a quercetina, que é um flavonoide, e com a vitamina B2. Então, a gente sabe que Minas Gerais é o maior produtor do leite do Brasil e que em 2017 a produção de queijo aí atingiu 1 milhão de toneladas, com um crescimento de 2% em relação ao ano anterior. Sendo que o brasileiro, apesar de estar abaixo da média mundial, mas o brasileiro consome em torno aí de 5,5 kg de queijo por ano, sendo que este mercado movimenta aí cerca de 18 bilhões de reais por ano. É um grande mercado consumidor que nós temos aqui no país e que gera uma renda, uma economia muito grande para o Brasil. No entanto, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a gente precisa diminuir o consumo de sódio no Brasil. Os nossos produtos industrializados contêm ainda uma grande quantidade de sódio e é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde que até ano que vem a gente aí diminua o teor de sódio dos produtos industrializados, sendo que uma diminuição de 15% que se a gente reduzisse esse teor de sódio, a gente conseguiria reduzir 15% dos óbitos por acidente vascular cerebral, por AVC, e a redução aí de 10% de óbitos por infarto. Okay? Os queijos, eles são o quarto maior influenciador no consumo de sódio por nós brasileiros, que dentro da indústria de laticínios, então, a gente tem uma meta de reduzir o teor de sódio aí em cerca de 63%. No entanto, o sódio, ele não dá somente o sabor para o nosso queijo, ele promove a solubilização de proteínas, ele auxilia como um antimicrobiano, aumentando a vida útil daquele queijo quando ele é produzido, sem a proliferação aí de micro-organismos patogênicos para o ser humano. E ainda, o sódio ele é um fator determinante da textura do queijo. Então, é um grande desafio para a indústria de laticínios a substituição do sódio no queijo Minas Frescal e nos demais queijos. Então, qual que foi a ideia do projeto? A gente teve como objetivo, então, produzir e caracterizar o queijo Minas Frescal artesanal, incorporado com a nanoestrutura de beta-lactoglobulina, encapsulado com a vitamina B2 e quercetina, com um foco na redução do teor de sódio e no melhoramento funcional do alimento. A ideia era que a gente, ao nanoestruturar a beta-lactoglobulina, que é, inclusive, que está presente no soro do leite vindo do queijo, a gente nanoestrutura ela, volta ele para a produção do queijo, ele encapsularia o sódio e diminuiria, a gente conseguiria reduzir o teor de sódio sem alterar as propriedades sensoriais, sem alterar a variedade do queijo, mantendo aí a aceitação do consumidor. Aí a gente trabalhou também com a hipótese de que a gente substituiria um pouco do cloreto de sódio com um cloreto de potássio, que reduz a questão dos acidentes vasculares cerebrais. Só que o cloreto de potássio, a gente tem que tomar muito cuidado com ele ao adicionar ele no queijo, porque ele provoca um sabor metalizado no queijo e os consumidores não gostam desse sabor metalizado. Então, a nossa ideia foi substituir parcialmente o cloreto de sódio e adicionar a nanoestrutura de beta-lactoglobulina e verificar, então, se conseguimos, então, obter um queijo, né, que tenha essas propriedades. A nossa nanoestrutura de beta-lactoglobulina, ela ficou em torno aí de 110 nanômetros, com índice de especificidade considerado bom, tá? De 0,4, ou seja, a maioria das nossas nanoestruturas obtidas, ela estaria na média de 110 nanômetros. Aqui eu trago para vocês uma imagem do microscópio eletrônico de transmissão, mostrando que a nossa nanoestrutura ela ficou no formato de fibrila, tá? Esta fibrila, então, aqui seria como se fosse uma minhoca, uma cobra, uma fibra de cabelo, por exemplo, mas um tamanho nanômetro, tá ok? Aqui, utilizando a microscopia eletrônica com
com o acetato de uranila, e aqui utilizando o que a gente chama de criomicroscopia. A gente congelou a amostra e depois foi lá no microscópio e leu, ok? E observamos que ela continua ainda no formato de microfibila, ou seja, independente do método de preparo de amostra da microscopia, ela permaneceu intacta, né? Mostrando também a nossa estabilidade da estrutura, ok? Então, a nanoestrutura apresentou a maior atividade interfacial com maior estabilização da emulsão, e sendo que são propriedades importantes aí para o queijo e para o iogurte, para manter a textura. Ou seja, ao eu pegar a nanoestrutura de beta-lactoglobulina e avaliar qual que foi a sua propriedade espumante e emulsificante, e pegar a proteína nativa e verificar a sua propriedade espumante e de emulsão, nós verificamos que a nanoestrutura de beta, ela apresentou uma maior estabilidade da emulsão, e maior estabilidade da emulsão em comparado com a nanoestrutura nativa, com a estrutura nativa, né, com a proteína nativa, ou seja, a nanoestrutura, ao eu pegar a proteína e nanoestruturá-la, ela me apresentou uma maior estabilidade da emulsão, e a emulsão é interessante para queijo, para iogurte, que a gente quer manter aquelas propriedades de emulsão e não o queijo separar a fase, o iogurte separar a fase na nossa geladeira, por exemplo. Então, foi possível produzir pela primeira vez na literatura, até o presente momento, né, que a gente não sabe no dia de amanhã, que o queijo Minas Frescal com 2,5% de sal, sendo 50% de cloreto de sódio e 50% de cloreto de potássio, ele com 7,5 miligramas por quilo, então é muito pouquinho de nanoestrutura, né? Mas mesmo assim ela me trouxe propriedades muito legais, e que elas apresentaram, então, propriedades físico-químicas e de texturas iguais ao de um queijo que não tinha nanoestrutura. Isso é legal, porque eu não quero que a propriedade físico-química, nem quero que a textura do queijo modifique com a nanoestrutura. Eu quero reduzir o teor de sódio e manter a validade do queijo dentro do que o consumidor já está habituado, para não ocasionar uma rejeição por parte do consumidor. Além disso, pelo fato de eu ter pegado a beta-lactoglobulina, a nanoestrutura dela, e encapsulado a quercetina e a vitamina, eu consigo produzir um queijo que, ao você consumi-lo, você ainda vai estar consumindo a vitamina e a quercetina, tá? Que são moléculas essenciais que vão trazer benefícios fisiológicos ao nosso organismo. Então, foi muito legal esse projeto. A gente também fez com um outro aluno de mestrado o projeto, não com a beta-lactoglobulina, mas com a alfa-lactoalbumina, que é outra proteína do soro do leite, e obtivemos também resultados muito semelhantes a estes daqui. E é interessante porque essas moléculas bioativas, inclusive, elas podem estar disponíveis assim no alimento, mas o fato da gente ingerir e ele ter que passar por diversas enzimas no nosso corpo, e tem determinadas moléculas que só vão conseguir ser absorvidas, ou seja, biodisponíveis para o nosso organismo no nosso intestino. Então, mas elas são degradadas nas enzimas da saliva, nas enzimas do estômago. Então, eu consumo lá 100 miligramas e eu consigo aproveitar somente 10, porque ao longo do processo, aquelas outras moléculas foram degradadas pelas enzimas de outros locais em que ela não é absorvida. Então, ao nanoencapsular essas proteínas, essas moléculas bioativas, eu possibilitaria também a questão da proteção dessas moléculas bioativas e elas serem liberadas somente aonde ela vai ser absorvida. Então, eu consigo, com isso, consumir um alimento, mesmo que tenha uma baixa concentração dessas moléculas bioativas, eu vou conseguir obter aquela concentração ideal para o nosso consumo no dia a dia, para os nossos benefícios fisiológicos. Ok? Uma outra área muito bem trabalhada e que está em alta nos dias de hoje é a nanotecnologia voltadas para o setor de embalagens, principalmente devido ao fato da perda do desperdício de comida. E perda é diferente de desperdício, né? A perda ela ocorre na cadeia produtiva, e o desperdício é a gente que, pelo fato daquele fruto estar amassado, a gente não consome ele. Ele está viável para o consumo. Ao consumi-lo, a gente não vai passar mal, mas a gente descarta aquele fruto por causa
dele não está com o visual que eu considero adequado para mim. Então, a gente tem a perda por fungos, a perda por causa de alguma deterioração oxidativa do fruto, mas não necessariamente porque a gente não tem, né? Ele está impróprio para consumo. O desperdício não, ele está próprio para consumo, mas pelas suas características visuais eu não o consumo. Então, essas perdas e desperdícios têm um impacto muito negativo na segurança dos alimentos, na economia e no ambiente. E este valor pode chegar aí a $1 trilhão anuais no mundo, por causa dessas perdas e desperdícios. Há uma estimativa aí de que há uma perda de 30% a 40% de frutos no Brasil, de perda na sua produção até chegar ao consumidor, o que gera aí mais de 1,3 bilhões de reais de perda por ano só no setor dos supermercados. Então, é algo sério, em que a gente precisa iniciar a pesquisa para diminuir essas perdas e desperdícios e com isso a gente conseguir diminuir a questão da fome e tudo mais. Então, uma redução de 60% no desperdício dos alimentos, a gente vai conseguir reduzir 84,3 milhões de toneladas de emissão de carbono a cada ano. E se a gente conseguisse aumentar só 2 dias, de 2 a 3 dias, a vida útil dos alimentos, a gente então economizaria bilhões de euros e ajudaria a construir uma indústria mais sustentável. Então, é uma dor de mercado, é algo que precisa ser visto, é algo que os produtores estão buscando, aumentar a vida útil dos seus frutos, das suas hortaliças, dos seus legumes, enfim. Tá? E uma das formas que nós temos de aumentar a vida útil é utilizando das embalagens. Mas o que seria a embalagem? De acordo com a RDC, a embalagem para alimentos é o artigo que está em contato direto com os alimentos, destinados a contê-los, desde a sua fabricação até o consumidor final. Tá? Com a finalidade, então, de proteger de agentes externos, de alterações e de contaminações, assim como a adulteração daquele alimento. Sendo que as embalagens, elas também não têm ainda somente este requisito trazido pela RDC, mas também ela é estratégica, porque às vezes é o mesmo produto que está em 2 embalagens diferentes, mas aquela embalagem que lhe fala mais aos olhos, que lhe traz algum sensorial, né, diferenciado, é que vai ser preferido pelo consumidor. Então, trabalhar com as embalagens dos alimentos é também uma questão de estratégia, é uma questão de vantagem competitiva, porque foi feita até uma época algumas embalagens menos coloridas, como teste, e o consumidor não escolhia, como, por exemplo, a iogurte, não escolhia aquele tipo de embalagens, porque aquelas embalagens não falavam-lhe aos olhos. Então, é uma vantagem competitiva, ok? Então, há um constante desafio visando atender às exigências dos consumidores, fornecendo embalagens cada vez mais modernas, mais práticas, e que preservem os alimentos e que sejam viáveis ambiental e economicamente. Cada dia mais, a sociedade como um todo, os consumidores estão sendo cada vez mais exigentes, decidindo voltar-se para produtos mais amigáveis ao ambiente. Então, isso insere-se também no setor de embalagem. Então, hoje a gente tem um nicho de mercado em que os consumidores preferem aqueles alimentos que estão embalados com embalagens biodegradáveis do que aqueles alimentos que estão com embalagens derivadas do petróleo. Então, a embalagem de alimentos me traz a proteção, me traz a informação, porque é onde tem o rótulo, me traz a conservação do produto e pode me trazer também uma conveniência ou algum tipo de serviço. Hoje em dia, com esses QR Codes que a gente tem nas embalagens, que vai me trazer a rastreabilidade. Se eu quero um produto orgânico, hoje em dia, cada vez mais, a gente está tendo que ter essa rastreabilidade. Para ter o selo de orgânico, a gente precisa ter a garantia de que o produtor não utilizou nenhum produto químico que não seja orgânico. Assim, a gente tem as fiscalizações e as
o certificado de orgânico e, portanto, precisa da rastreabilidade. Então, eu pego um QR Code no celular, vejo quem foi aquele produto, o que foi utilizado naquele produto, para ter a certeza de que ele é orgânico ou não. E estou falando de grandes empresas. De pequenos produtores, a gente acredita na palavra da pessoa, né? Que ele não tem essa rastreabilidade, ele não consegue nos dizer. Mas há uma diferença ainda nessa questão de embalagem do que seria filme e do que seria revestimento. O filme, como esse papel filme de PVC que a gente utiliza em casa mesmo, ele é produzido externamente e depois eu utilizo aquele filme para embalar o alimento, como, por exemplo, a comida que sobrou na nossa geladeira. O revestimento não, seria como se fosse uma maçã do amor, em que eu tenho uma solução filmogênica, eu faço a imersão ou gotejamento ou aspersão daquele revestimento e ao retirar aquele fruto, ele vai estar envolvido por aquela película, por aquele filme extra fino que a gente chama então de revestimento ou recobrimento no setor de embalagens. Então, houve uma pesquisa, né, em que a análise de mercado mostrou que o uso da nanotecnologia em embalagem, ela aumentará nos próximos anos em aplicações como embalagens ativas e inteligentes, que a gente vai ver o que significa isso, sendo que as embalagens inteligentes têm uma taxa de crescimento de 12,9% e uma estimativa que vai continuar a crescer até 2024, sendo que 25% das embalagens que nós temos para alimentos no mercado até 2025, todas elas vão ter que conter, de 100%, 25% vão conter nanotecnologia inserida, que vai me trazer uma qualidade e segurança, um aumento da vida útil, uma redução do tempo de produção e de custos, uma diminuição de conservantes e controle de qualidade, porque uma vez que eu tenho uma embalagem que tem propriedades antimicrobianas, eu consigo, então, aumentar a vida útil daquele alimento e diminuir, portanto, a quantidade de conservante, que é algo que a gente está voltando aí para esses alimentos com menor quantidade de conservantes, voltando aí para aquela agricultura, para aquela questão de alimentação mais saudável, alimentação mais próxima ao natural. Tá? Então, mas a gente faz a pergunta, né? Há alguma embalagem nanoestruturada no mercado já? Sim, existem já embalagens no mercado que já estão nanoestruturadas, porém, como não existe ainda nenhuma legislação que determine que deve se colocar no rótulo que aquela embalagem ou aquele alimento contém nanotecnologia, então a gente não sabe se tem ou não. Mas o fato é que essas embalagens, elas promovem uma melhoria na qualidade ótica, nas propriedades físicas e mecânicas. Por exemplo, se a gente for olhar no setor de embalagens, uma das melhores embalagens que nós temos para bebidas é o vidro. Sem sombra de dúvida, é o vidro. A gente mesmo, né, ao tomar Coca-Cola de vidro, né, e de plástico ou de latinha, a gente consegue perceber a diferença sensorial do gosto mesmo, né, pela quantidade de CO2 que fica mais retida na de vidro. Então, ela me traz propriedades melhores. Só que é uma questão de reciclar é muito difícil, de retornar aqueles frascos de vidro é muito difícil. Então, as indústrias foram para as embalagens de plástico. Aí a ideia agora é trazer a nanotecnologia para as embalagens de plástico, de tal forma que a gente consiga obter propriedades bem semelhantes da de vidro. Então, essas empresas aí, a Voridian Nanocor, a Imperme, a Duretan, que é da Bayer, eles fizeram embalagens de plástico com nanocompósitos, principalmente com argilas, que vão me trazer uma propriedade de barreira melhor, uma proximidade maior com a de vidro para a indústria de bebidas, principalmente de cerveja. Ok? Então, eles conseguiram já desenvolver, são embalagens que já estão no mercado, elas têm a cara da de vidro, de uma garrafa de vidro de cerveja, mas elas são de plásticos, tá? Mas com nanoargila inserida no processo. Além disso, a gente tem o que nós chamamos de embalagens inteligentes. O que seriam essas embalagens inteligentes? Elas vão possibilitar o monitoramento da qualidade do alimento embalado. Elas vão comunicar com o consumidor qual é a qualidade daquele alimento. Então, a gente vai ver, por exemplo, esta indústria aí, essa marca, a Strip, em que ela me diz se aquele alimento foi congelado de forma adequada. Ou seja, se ele está ok, este selo aqui... Opa, perdão.
Deixa eu voltar aqui, deixa eu colocar minha caneta. Este selo aqui, se ele tiver sido congelado de forma adequada, vai estar vermelho. Se não tiver sido congelado de forma adequada, vai estar branco. Então, o próprio consumidor, ao pegar aquela bandeja, ele vai ver se, por exemplo, o supermercado, à noite, ligou o freezer para poder economizar energia. Ok? Então, isso é interessante. Ainda algumas empresas não querem isso, né? Porque se elas não têm a garantia da sua produção, elas não vão querer um selo que escancare para o consumidor que o produto não foi bem produzido, né? Não foi dentro das qualidades de segurança dos alimentos. Então, algumas empresas não desejam esse tipo de selo. Aquelas que se garantem, né? Elas colocam esse selo e o consumidor fica feliz por ter esse controle de alimentação. Assim como este, onde coloca, então, se o alimento está fresco ou se ele não está fresco, se foi passando os dias de validade, se está estéril, se não está, se está válido ou não. Ok? Há também, cada vez mais, um mercado voltado, né, de consumidores voltados para alimentos minimamente processados, pela nossa vida corrida. Então, o fato de eu não ter tempo de chegar e picar um fruto, de descascar e picar um fruto, e encontrar ali no supermercado uma bandeja, um potinho, em que já está um fruto que já está descascado. Hoje em dia a gente já tem até cebolinha já cortada, né? Isso é legal, mas o fato de ter alguém ali que manipulou aquele alimento é mais um fator contaminante para aquele alimento. Então, ele pode diminuir a vida útil daquele alimento. Quer ver um exemplo? Hoje em dia a gente está vendo isso muito voltado para mussarela, para presunto. Antigamente era só o operador do supermercado que ia lá e fatiava, se quer 500 gramas, fatiava para você. E no mesmo fatiador era mussarela e presunto. Não limpava, não é? Não, hoje ainda não limpam, né, gente? Ainda não limpam. Então, você provoca o que a gente chama de contaminação cruzada. Então, a vida útil daquele processado é muito menor do que você comprar, por exemplo, eu sei que a Intambé tem, a Residente tem, aquela que já vem fatiado da fábrica. Demora mais de um mês para poder acabar a validade. Por quê? Porque foi todo feito dentro das boas práticas de fabricação, dentro das condições melhores de controle da indústria de alimentos, e não do supermercado, em que você nem sabe se o cara lavou a mão ou não, né? Depois de ter ido ao banheiro. Então, por isso que esse tipo de embalagens cada vez está conquistando mais, porque você prefere pagar um pouco mais caro para aquela mussarela, por aquele presunto que vai durar um mês, do que você pagar um pouco mais barato por um que vai durar uma semana e você não consegue consumir aquela quantidade. Ok? Então, a indústria percebeu isso e está investindo muito na tecnologia de embalagens, como, por exemplo, nessa que eu estou mostrando para vocês aí agora no slide, que são de sensores localizados nas frutas minimamente processadas, em que vai verificar se está fresco ou não, se está bom para uso ou não, se está consumível ou não. Neste selinho que fica localizado aqui na embalagem, provavelmente pelos gases que são liberados, interagem com este nanosensor, então provoca alteração da cor, ok? Aqui é um exemplo que nós temos. Agora, eu quero ver como é isso. De embalagens também, né? Para presunto, inclusive, em que o nanosensor aqui vai mostrar se ele está adequado ou não para o consumo após aberto, ok? Então, ele vai iniciar quando a embalagem for aberta, né? E aqui ele vai, no centro, ele vai mudando a coloração. Se ele chegar no roxo, é porque ele passou da validade, que não é própria para consumo. E com isso a gente diminuiria muitas infecções, muitas doenças transmitidas por alimentos, né? Aqui foi uma embalagem desenvolvida pela minha aluna de mestrado também, em que nós fizemos uma embalagem em que a gente retirou, né, extraiu a antocianina do arroz negro, aquele arroz preto que nós temos, né, e por ser um arroz de alto valor agregado no mercado e de alta seleção, a gente tem muitos resíduos nessa indústria, porque um arroz que está quebrado,
ele não vai para a embalagem, ele não vai chegar no consumidor, porque é um arroz de alto valor agregado. Então, pegaria esse arroz, esse resíduo industrial, a gente extrai a antocianina, que é um corante, deixa arroz negro. Depois que a gente extraiu, a gente faz as embalagens e nós colocamos, então, estas embalagens em contato com a carne suína. E à medida que a carne suína, tanto a temperatura ambiente, a 25 graus Celsius, quanto na temperatura a 4 graus Celsius na geladeira, a gente vai verificando a alteração da cor e relacionando com a alteração das propriedades da carne. E a gente verifica, então, que ao alterar a cor, a gente consegue determinar se a carne está boa ou não para consumo, ok? Então, aqui a gente verifica porque há uma alteração do pH e, portanto, o corante modifica de cor. Então, à medida que passou os dias, tá? Houve, então, alteração dessa coloração e, portanto, quando ele sai da coloração roseada e vai para a coloração incolor, é porque a decomposição já está avançada, ok? A gente também tem as embalagens ativas, né, que é para proteger os alimentos, em que agora a embalagem vai se comunicar, vai interagir com o alimento. Então, a gente vai ter na embalagem, por exemplo, antimicrobianos, que vai impedir, então, ou vai retardar o aumento da microbiota daquele alimento, aumentando, então, a vida útil daquele alimento. Isso aqui foi a embalagem que nós desenvolvemos, tá? Um revestimento que nós desenvolvemos para goiaba. O Brasil é o maior produtor de goiaba vermelha do mundo, ele exporta só 0,6%. E então a gente decidiu fazer essas embalagens com nanoestrutura, tá? Então aqui à nossa esquerda está o nosso controle. Sabe-se pela literatura e pelos próprios produtores que a goiaba tem uma vida média aí, de prateleira de 8 dias somente. E com as nossas embalagens, a gente manteve as propriedades de barreira, ou seja, ele não perdeu massa, diferente deste daqui, né, que houve aquele ressecamento do fruto. Aqui ele manteve ao longo de 28 dias, mantendo as características comercializáveis e consumíveis do produto. Quando a gente olha aqui, deixa eu ver se eu volto aqui o slide, para ele voltar o vídeo. A gente olha uma das doenças da goiaba, né, que mais causam perda na goiaba no pós-colheita é a antracnose, que é essa mancha marrom que começa a aparecer aqui na goiaba, tá vendo? E a gente percebe que as nossas embalagens, elas retardaram ou até mesmo inibiram a proliferação deste fungo na goiaba. Fizemos também testes com a manga, sendo que a manga a gente misturou com a cera de carnaúba porque a empresa havia pedido para a gente, porque queria que tivesse cera de carnaúba. Mas, de qualquer forma, ao misturar a nossa embalagem com a cera de carnaúba, a gente permitiu maior tempo de vida útil do que com a cera de carnaúba pura e do que com o controle. Ao abrir ela, por exemplo, no controle já passou da parte comestível, né, assim, de ser consumível. A cera de carnaúba internamente manteve-se um pouco, mas a gente percebe que a nossa manteve a polpa ainda mais, com menor perda de massa, ok? E menor também proliferação da doença também, da antracnose aqui, tá bom? Então, também é feito, né, um revestimento, outros autores também fizeram um revestimento com extratos de semente de toranja e possibilitou também verificar que houve um aumento da vida útil. Tá? Além disso, qual que é a questão do filme do revestimento? Eu também produzo o filme, mas o revestimento, sabe-se que ele apresenta um resultado muito maior de atividade antimicrobiana do que o filme, que este autor, inclusive, coloca isso também. Tá? Então, o meu foco maior é em revestimento, mas a possibilidade de ter um filme também, ela existe com nanoestrutura. E o interessante é porque hoje em dia a gente tem muito apelo para questões da biodegradabilidade. Mas as embalagens biodegradáveis, geralmente, elas são menos resistentes, elas rasgam facilmente. Então, quando você pega um biopolímero e adiciona nanoestrutura na sua matriz polimérica, você tende a aumentar a resistência mecânica daquele filme. E isso faz, então, você amplia a utilização daquele filme para outras indústrias, né? A indústria de sacolas, enfim, porque você quer uma sacola que seja resistente.
mas que seja biodegradável. Então, você tem que fazer esses ajustes para que um biopolímero consiga competir com os polímeros aí, derivados do petróleo, que é quase, ainda é uma competição muito desleal, porque esses polímeros do petróleo são muito baratos. São muito baratos e abundantes, tá? Por enquanto, né? Então, qual que seria a inserção do mercado da nanotecnologia, né, no mercado da indústria de alimentos? A Embrapa fez uma pesquisa que foi muito interessante em 2019, no início de 2019, em que perguntavam-se aos consumidores se eles consumiriam algum produto alimentício que tivesse passado pela nanotecnologia, né? A resposta foi que consumir não, mas se tivesse que passar na pele, eles aceitariam. Olha só que interessante, inclusive mostra a legalidade, né, como que o público, né, é leigo ainda na questão da nanotecnologia, porque as nanoestruturas, elas estão num tamanho muito, muito pequeno. Então, eles passariam pelos poros da nossa pele e atingiriam a corrente sanguínea, principalmente se tiver menos do que 100 nanômetros. A Johnson Johnson, por exemplo, ela só trabalha com estruturas maiores do que 100 nanômetros, porque a barreira é um pouco maior, tá? Para produtos cosméticos. Mas se fosse... Então, assim, a ideia de passar não teria problema para a saúde, mas a ideia de ingerir teria. Mas para nanoestrutura, se tiver que ter alguma toxicidade, se ela for menor do que 100 nanômetros, você pode ingerir ou passar na pele que ela vai chegar na corrente sanguínea da mesma forma e vai causar o problema da saúde, tá? Então, ainda falta também a nanotecnologia ser inserida na sociedade, cair no senso comum, o que está caindo, mas está caindo em termos de status, em termos de valor, né? Eu até brinco assim, eu fui comprar um protetor solar para minha esposa, aí eu cheguei na farmácia, aí o cara falou assim, aí ele me falou o preço, eu falei assim, achei caro, eu falei assim, nossa, é caro demais. Aí ele falou assim, não, é porque tem nanotecnologia. Aí ele falou, então assim, quando tem nanotecnologia é porque o produto ele pode ser caro, né? E a gente sabe que, às vezes a gente acha que a nanotecnologia é só coisas caras e não é. A produção de muitas nanoestruturas são baratas, são tranquilas, são simples de serem produzidas, principalmente as nanoestruturas proteicas. Mas o mercado chega e coloca um valor alto, porque a nanotecnologia é uma palavra bonita, né? Imponente. Então eu posso falar que é isso e exigir do consumidor mais caro que o consumidor vai pagar por isso. Alguma legislação? Ainda não existe. No mundo inteiro ainda não existe nenhuma legislação para nanotecnologia, tá? O Brasil participou de uma tentativa de regulamentação na Europa. Foi um dos 7 países fora da Europa que participou. E então, montaram-se um documento, ele está disponível já, tá? Chama NanoReg. E essa nanoregulamentação, essa tentativa de nanoregulamentação, ela é difícil, porque uma nanoestrutura, 90 nanômetros, ela pode ser tóxica para o organismo humano. Mas a mesma nanoestrutura, estando numa forma diferente, em vez de ser uma esfera, ela é um tubo, e ainda continua 90 nanômetros, ela pode não ser tóxica. Entende? Então, é difícil você regular. É difícil você falar, porque depende do método de síntese, depende do tamanho, depende da forma. Então, o mundo inteiro está buscando uma forma de regulamentar a nanotecnologia e de verificar quais são os testes que são necessários serem realizados para garantir que aquela nanoestrutura não seja tóxica aos organismos humanos, aos organismos, ao meio ambiente, mas ainda está em discussão. Ok? Ainda precisa. Então, se você pegar óxido de zinco, vai ter artigo que vai falar que não tem problema e vai ter artigo que falar que tem problema. Tá? Isso é normal, porque vai depender do método de síntese, vai depender do tamanho, vai depender da forma. Tá? Então, ainda não existe uma legislação. O que a Anvisa fala? Como um produto nanotecnológico, ele vai ser aprovado. Tá? Olha, hoje em dia, tem a lista positiva da Anvisa. Se o óxido de zinco é permitido para estar em contato com o alimento, lá não fala se é nanoestruturado ou não. Então, você poderia utilizá-lo. Entende? Cosméticos nanoestruturados, eles vão seguir os mesmos padrões de um produto que não é, de um cosmético que não é nanoestruturado, vão seguir a mesma linha de análise, de verificação da toxicidade, potencial toxicogênico.
E tudo depende da concentração, tudo depende da forma, tudo depende do tamanho, tá? Então, a gente ainda não tem uma regulamentação, tá? Então, essa é o que eu falei da NanoReg para vocês, tá? Que o Brasil fez parte. Então, sua aceitação social e comercial ainda não está clara. Isso está relacionado com dúvidas da indústria e dos consumidores em relação à nanotecnologia. Essas dúvidas, então, estão associadas à saúde e à segurança dos trabalhadores e os possíveis efeitos prejudiciais ao meio ambiente e a potenciais efeitos sobre a saúde humana. Em geral, os benefícios das embalagens incluem a possibilidade de alimentar mais pessoas, porque você vai estender e vai estender a vida útil, vai diminuir a perda e os desperdícios, envolvendo processos e materiais que envolvem menor poluição ambiental, redução de desperdício, melhorando a segurança dos alimentos e promovendo, então, o desenvolvimento sustentável. Porque imagine essa questão de reduzir a quantidade de reagentes e, portanto, diminuir a poluição ambiental, é porque se antes eu precisava de 100 quilos daquele composto para me trazer propriedade X, com a nanotecnologia, pela alta área superficial, eu consigo reduzir para 10 quilogramas e ter a mesma quantidade de propriedade. Então, eu reduzo o número de insumos, o número de reagentes a ser inserido no processo e, portanto, eu diminuo a poluição ambiental, tá ok? Então, mas ainda é tudo muito novo na indústria, é tudo muito novo na ciência, é tudo muito novo na nanotecnologia. Tanto é que a gente não tem nem legislação que vai nos proteger em relação aos produtos. O fato é que a gente precisa de ter prudência, apesar de eu ser apaixonado pela nanotecnologia, realmente verificar, constatar que ela é a quarta revolução industrial, de constatar que ela traz um mundo completamente novo, né? Inclusive aí a gente vê televisões com nanotecnologia fantásticas, fabulosas, a gente tem que ser prudente ao produzir nanoestruturas e colocá-las no mercado. O que quer dizer essa prudência? É que a gente, antes de colocar o produto no mercado, que principalmente na indústria de cosméticos, na indústria de fármacos e na indústria de alimentos, em que vai estar diretamente em contato com o consumidor, a gente precisa verificar antes a citotoxicidade. A gente precisa verificar a toxicidade nos diversos níveis daquele composto. Eu acho que aí também entra a engenharia de bioprocessos, porque é menos de 10% das produções de nanoestruturas no mundo que são voltadas para os estudos toxicológicos, para você ter uma ideia. Então, é um grande buraco, é um grande nicho para os pesquisadores estudarem a toxicidade dos nanomateriais. É diferente, o celular tem nanotecnologia, mas a nanoestrutura está impregnada, ela está fixa aqui dentro. A não ser que ocorra uma explosão aqui, que aí aquilo vai estar em contato comigo, mas aqui não teria problema nenhum. Mas eu usar um desodorante com nanotecnologia há um problema. Se a indústria de cosméticos tomou cuidado por ser nanoestrutura, né? Então a gente tem que pensar muito. E eu creio sim, e artigos colocam que sim, os benefícios vão ser maiores do que os malefícios da nanotecnologia. Mas a gente precisa estudar, a gente precisa legislar, a gente precisa ter um bom senso na ciência nanotecnológica, tá? Para que a indústria possa se beneficiar e a gente, enquanto consumidores finais, também, diante da vastidão de possibilidades que a nanotecnologia traz para a gente. Então, aí, meu tempo, atrasei 3 minutos, né? Mas agradeço aí mesmo a oportunidade de falar de um tema tão rico, tão vasto, tão maravilhoso que é a nanotecnologia. Estou aberto aí às perguntas e às colocações. Bom, Igor, muito obrigado pela sua palestra, muitos elogios, o pessoal gostou bastante. E temos, sim, várias perguntas. Então, vou começar aqui pela primeira. A falta de legislação sobre nanotecnologia ajuda ou atrapalha a pesquisa nesta área? Olha, a pesquisa eu creio que ajuda, porque aí a gente vai ter que pesquisar os meios, mas atrapalha na aplicação. Por que atrapalha na aplicação? Eu falo por mim mesmo, né? Estou com uma spin-off aí, que é a Nanopec, né? Que é dessas embalagens para frutos. E as pessoas, os investidores perguntam, tá, mas e se amanhã precisa de legislação? Assim, eu preciso certificar a embalagem? Até então, pela Anvisa, eu não preciso certificar.
Mas eu tenho que correr atrás da genotoxicidade, eu tenho que correr atrás da transmutagenidade, eu tenho que correr atrás dos testes, porque pode ser que amanhã a Anvisa fale assim, se tem nanoestrutura, tem que ter o certificado. Entende? Então, assim, aí os investidores ficam inseguros em investir numa tecnologia que amanhã, tanto no Brasil quanto no mundo, possa vir uma barreira a ser utilizada para as outras indústrias. Ok? Sim, verdade. A segunda pergunta, então. Há alguma pesquisa que inclua o queijo vegano? Tem pesquisa sim, que inclui o queijo vegano, né? Olha, sendo bem sincero, né, dentro da área de laticínios, eles não gostam porque queijo é um patrimônio cultural de alguns países e que tem uma determinada legislação, uma determinada cultura, uma determinada definição. Queijo é produzido do leite. Ponto. Então, por exemplo, antigamente a gente via muito, né, leite de soja. Aí veio o patrimônio cultural e proibiu utilizar leite de soja. É extrato de soja. Porque leite tem toda uma definição de que vem das glândulas mamárias, né? Dos mamíferos, para alimentar os seus nutrizes e tudo mais. Então, assim, eu entendo o mercado querendo colocar queijo vegano, para fazer com que o consumidor associe que aquele alimento é parecido, é similar a um queijo. Mas em termos de definição, aquilo não é queijo. Mas existe, sim, estudos voltados para queijos veganos, na tentativa, assim como para a carne, né? Assim como nós temos a engenharia de tecidos, que estão vindo aí em massa aí para a produção de carnes de laboratório. Eles não gostam que falam isso, não, mas por enquanto. Certo. Então, a próxima. O aumento da utilização da nanotecnologia para a melhoria dos alimentos não poderia causar uma quebra na cadeia alimentar de insetos? Olha, não. Por que não? A questão da nanotecnologia, muito dela. Aí, quando você está falando de insetos, aí eu vou lá para a produção rural, né? Para a produção rural. A nanotecnologia lá na produção rural, ela está voltada muito, muito para nanofertilizantes. O que é nanofertilizantes e nanoherbicidas ou nanodefensores agrícolas, né? Defensivos agrícolas nanoestruturados. E isso é muito legal. Por quê? Hoje em dia, a gente sabe que esses produtos de defensivos agrícolas, muitos deles são cancerígenos, né? Muitos deles são tóxicos. E, então, há um grande apelo mundial para a diminuição desses defensivos agrícolas. Mas a nanotecnologia, o que ela vem dizer? Olha, eu posso pegar esse mesmo produto que é cancerígeno, encapsulá-lo numa nanoestrutura, aplicar uma quantidade 10 vezes menor, 100 vezes menor lá na minha planta, e aquela liberação controlada vai ocorrer ao longo de 30 dias, e, portanto, eu vou expor menos o meu produtor, o meu aplicador, aos produtos tóxicos cancerígenos, e menos o meu consumidor, porque eu diminui muito a concentração, porque eu tenho que aplicar muito, porque você perde com chuva, você perde na percolação do solo, você perde com o solo, que tem outros compostos que pode complexar, enfim. Então, o meu nanoherbicida está ali protegido. Então, eu diminuo. Mas isso não vai afetar necessariamente o inseto. Entende? Porque ele está encapsulado lá no solo, especificamente liberação, enfim. E em relação à pós-colheita, o que busca-se não é a eliminação dos insetos, mas sim o biocontrole dos fungos fitopatógenos, que são os piores em pós-colheita. Ok? Certo. Próxima. Os revestimentos de nanomateriais em frutas, por exemplo, podem ser consumidos ou precisam ser removidos? Então, olha, uma das nanoestruturas que eu trabalho, a gente já fez, por exemplo, a atividade citotóxica e a toxicidade em ratos. E a gente não observou nenhuma alteração bioquímica,
nenhuma alteração nos rins e no fígado, tá? Então, e pela matriz ser um polissacarídeo, eu consigo, então, fazer com que aquela embalagem seja comestível, tá? Ou edível, que o pessoal fala. Tá? Mas eu não vou falar todas. Mas vamos supor que seja. Que seja. Primeiro que a gente utiliza uma concentração muito baixa, em torno aí, a gente utilizou, nesses estudos aí, 0,5%. Então, a gente tem que ver a toxicidade nessa concentração, tá? E se há a bioacumulação, enfim. Mas vamos supor que seja. A embalagem, ela é lavável. Você colocou na água, ela saiu completamente. Aí eu tenho que também verificar a migração daquela nanoestrutura para o meu alimento. Vamos supor, está envolvido na maçã ali, aí eu vou pegar a casca e vou lá analisar, ver se a nanoestrutura migrou para a casca. Depois eu pego o meio da maçã, analiso. E pego o centro da maçã e analiso. E vejo se houve a migração, que é um dos testes. Quando que eu creio que quando ocorrer a legislação, a gente vai ter que fazer para embalagens se há a migração daquele composto para o alimento. Ok? Certo. E a última pergunta, há alguma aplicação da nanotecnologia em relação ao combate ao Covid? Sim, assim. O pessoal tem estudado, eu vi até uma notícia, eu não vi os estudos, tá? Mas eu vi uma notícia da tentativa de utilização de nanopartículas de prata, que é um antimicrobiano já muito estudado na literatura. Então, a gente sabe que ele tem um amplo espectro de ação, já tem materiais, inclusive ar-condicionado com filtro de nanopartículas de prata, enfim. Então, eles estão estudando para esse fim também. Tá? Então, é um dos estudos. Eu creio que tem um monte de nanomedicamentos, nanoestudos voltados para o Covid. Ok? Beleza, então seria isso. Mais uma vez eu gostaria de agradecer pela sua palestra, Igor. Foi realmente muito boa, muito interessante e estamos muito felizes que você participou da nossa semana acadêmica. Eu que Obrigado. agradeço, viu, Alexandre? Grande abraço para você, gente. Para você Deixa eu também, Igor. parar, deixa eu parar de compartilhar aqui, né? Aí. Até mais, gente. Tchau. Tchau.